Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Vamos dar continuidade ao estudo do discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Vamos abordar agora do ensino sobre o amor ao próximo. Isso está registrado em Lucas, capítulo 6, versículo 31 a 38, que vamos tratar nesse vídeo agora. E também está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48. E Jesus, no Evangelho de Mateus, retorna a esse assunto também no capítulo 7, versículo 1 a 5, que vamos tratar aqui juntamente para podermos englobar todo o conhecimento envolvido nessas passagens. Que esse estudo possa te abençoar. Vamos lá? Lucas, capítulo 6, versículo 31. E como vós quereis que as pessoas vos façam, fazei-lhes vós também da mesma maneira. Esse versículo áureo ensina que a base de todas as relações sociais deve ser o amor genuíno, conforme aprendemos também em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Pois toda lei se cumpre em uma só regra, que é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Uma vez que purificaste as vossas almas na obediência da verdade, para o sincero amor fraternal, amai-vos intensamente uns aos outros de coração. Fazei-lhe vós também da mesma maneira. Este é um preceito muito sublime e altamente digno da grandeza e beneficência do Deus justo que o deu. O significado geral disso é o seguinte: guiados pela justiça e pela misericórdia, façam a todos os homens como gostariam que fizessem a você, se suas circunstâncias e as deles fossem invertidas. Ninguém, senão aquele cujo coração está cheio de amor a Deus e a toda a humanidade, pode manter esse preceito, seja em seu espírito ou em sua letra. O amor próprio se sentirá tristemente apertado quando trazido para os limites desse preceito. Mas Jesus o ordenou. Parece que Deus escreveu no coração de todos os homens, pois declarações desse tipo podem ser encontradas em todas as nações, judaicas, cristãs e pagãs. Versículo 32. E se amardes aos que vos amam, que mérito tereis? Pois também os pecadores amam os que os amam. E se amardes aos que vos amam, que mérito tereis? Que grande agradecimento lhes é devido por isso? Pois existem alguns sentimentos de gratidão comuns até para os piores homens, que inclinam os pecadores mais escandalosos a amar aqueles que os amam e a professar um respeito afetuoso por aqueles por quem foram tratados com respeito e bondade. Pois também os pecadores amam os que os amam. A religião de Cristo não apenas corrige os erros e reforma os distúrbios da natureza decaída do homem, mas eleva mesmo acima de si mesmo, aproxima de Deus, e pelo amor universal leva a enquadrar sua conduta de acordo com o do ser soberano. O Evangelho da graça de Deus purifica e renova o coração, fazendo com que se assemelhe àquele Cristo por quem a graça veio. Versículo 33. Pois se fizeste bem aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Mérito, do grego charis, graça. O termo denota o favor imerecido de Deus, porque tanto a recompensa como a possibilidade de fazermos o bem vem sempre de Deus. Também os pecadores fazem o mesmo. Aqui vemos que Jesus tem tão pouca consideração por um dos mais altos exemplos da virtude natural, a saber, o retorno do amor ao amor, que ele não considera nem mesmo merecer agradecimento. Pois até os pecadores, diz Jesus, fazem o mesmo. Homens que não consideram a Deus. Versículo 34. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber de volta, que mérito tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem de volta o tanto equivalente. Isso talvez com considerável vantagem para si. Que agradecimento tendes? Que favor você mostra nisso? Ou que extraordinário agradecimento é devido a você por essa conta? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores, para receberem em troca favores iguais. Aquele é de quem esperais receber. Fazer nosso vizinho pagar de alguma forma a assistência que damos a ele
é lucrar com sua miséria. E colocando-o sob a obrigação que esperamos que de um modo ou de outro ele cumpra, aumentamos sua miséria sob a pretensão de aliviá-lo. Versículo 35. Em vez disso, amai aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar disso. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque é benigno até para os ingratos irmãos. Amai aos vossos inimigos. Este é o preceito mais sublime já entregue ao homem. Uma religião falsa não dá um preceito dessa natureza, porque sem influência sobrenatural deve ser sempre impraticável. Nessas palavras de Jesus vemos a ternura, sinceridade, extensão, desinteresse, padrão e questão do amor de Deus habitando no homem. Uma religião que tem como fundamento a união de Deus e do homem na mesma pessoa, e a morte desse augusto ser por seus inimigos, que consiste na terra em uma reconciliação do Criador com suas criaturas, e que deve subsistir no céu apenas na união dos membros com a cabeça. Poderia uma religião como essa tolerar o ódio na alma do homem, mesmo que inimigo mais inveterado? Emprestai sem nada esperar disso. Mostre esses atos de bondade a seus irmãos, sem cortar a esperança de qualquer homem, nem o seu sustento atual, nem a sua remuneração futura. No mundo romano, as taxas de juros eram altas, mas o Antigo Testamento proibia a usura ou cobrança de juros, conforme vemos em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 19 e 20, onde está registrado: Não tomarás de teu irmão juros de dinheiro, nem juros de comida, nem juros de coisa alguma que se costuma tomar. Do estrangeiro tomarás juros, mas de teu irmão não tomarás, para que te abençoe o Senhor teu Deus em toda a obra de tuas mãos sobre a terra, a qual entras para possuí-la. Porque muitos credores judeus temiam perder seu investimento se emprestasse muito perto do 7º ano, quando a lei exigiu o cancelamento de todas as dívidas, eles pararam de emprestar então, prejudicando os pequenos agricultores que precisavam pedir emprestado para o plantio. Os rabinos judeus, portanto, encontraram uma maneira de contornar essa lei para que os pobres pudessem pedir emprestado, desde que pagassem. Jesus argumenta que essa prática não deve ser necessária. Quem tem recurso deve ajudar quem não tem, perdendo ou não dinheiro com isso. As leis bíblicas sobre empréstimos aos pobres antes do ano da libertação apoiam o princípio de Jesus aqui. Mas Jesus vai ainda mais longe ao enfatizar a doação altruística. Temos em Deuteronômio capítulo 15, versículo 9. Guarda-te de não haja em teu coração perverso pensamento, dizendo: Próximo está o ano 7º, o da remissão, e teu olho seja maligno sobre teu irmão necessitado para não dar-lhe, que ele poderá clamar contra ti ao Senhor e se te imputará o pecado. Como vemos, dívidas a cada 7 anos eram perdoadas. Embora a lei limite o egoísmo, Jesus olha para o cerne da lei e defende o sacrifício pelo próximo. Esperava-se que os filhos de um bom homem exemplificassem o caráter de seu pai. Assim, os filhos de Deus devem agir como ele agiria. E grande será a vossa recompensa. Jesus reforça a exortação acrescentando que a sua recompensa será grande, provavelmente até nesse mundo mesmo, na prosperidade temporal com a qual Deus, no curso da sua providência, os abençoará. Pois para quem tem e usa corretamente o que ele lhe tem dado, então terá ainda mais abundância. Mas se nós não formos recompensados nesse mundo, certamente seremos no mundo vindouro, pois Deus não é infiel de esquecer nosso esforço e obra de amor que mostramos em seu nome. E sereis filho do Altíssimo, seus filhos genuínos, assemelhando-se a ele, portanto, a imagem da sua bondade. Porque é benigno até para os ingratos e maus, fazendo com que os benefícios imerecidos do sol e da chuva caiam sobre eles, e conferindo a eles sua recompensa gratuita e merecida, e outros inúmeros benefícios diariamente. Versículo 36. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Sede misericordiosos, compassivo, gentil, benéfico para com os indignos. Essa é outra forma de definir a essência do amor. É o perdão.
Os discípulos são instruídos a aplicar um padrão condizente com aquele que Deus exerce. Como Deus está sempre disposto a dar toda a ajuda e apoio necessário àqueles que são infelizes, assim seus seguidores, sendo influenciados pelo mesmo Espírito, são fáceis de serem suplicados e estão sempre prontos para contribuir com o máximo de seu poder para aliviar ou remover as misérias dos aflitos. Um homem misericordioso ou compassivo esquece facilmente os ferimentos, perdoa-os sem ser solicitado, e não permite que repetidos retornos de ingratidão possam impedi-lo de fazer o bem, mesmo para os ingratos e profanos. Como também o vosso Pai é misericordioso, dando-lhe continuamente um exemplo de bondade gratuita, como todas as suas obras, seja de criação, providência e graça, amplamente declaram. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Liberai e vos liberarão. Não julgueis e não sereis julgados. Quão grande é a bondade de Deus, por estar tão disposto a colocar nosso julgamento em nossas próprias mãos, a ponto de se comprometer a não entrar em julgamento conosco, desde que não usurpemos o direito que pertence somente a Ele em referência a outros. A ideia aqui não é ignorar o pecado ou recusar-se a discutir suas consequências, conforme aprendemos em Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 2, onde está registrado. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, restaurai ao tal com espírito de mansidão, prestando atenção a ti mesmo, para que não sejais tentados também. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Em vez disso, deve ser benevolente e perdoar rapidamente. Julgueis, no sentido de censurar com o propósito de destruir a reputação e levar ao desprezo o caráter de outrem. O julgamento dos motivos e a vingança pertencem a Deus, conforme está registrado em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis por vós mesmos, amados. Em vez disso, dai lugar à ira divina, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. O perdão, em vez de condenação, manifesta o verdadeiro amor em ação. Não condeneis. A misericórdia sempre nos inclinará a não condenar aqueles sem misericórdia, cujas falas são certas e visíveis, para diminuir, desconsiderar e desculpá-los o máximo que pudermos, sem prejuízo da verdade e da justiça. Isso é importante. E está longe de agravar, divulgar ou mesmo desejando que eles sejam punidos. Liberai e vos liberarão. Dê e lhe será dado. Essa promessa acrescentada por Lucas significa que o Senhor fará com que ele, indulgente, gentil e justo com seus irmãos, experimente a mesma gentileza de outros e seja tratado por eles de maneira generosa e amigável. No entanto, frequentemente acontece que os filhos de Deus recebem a pior recompensa e são oprimidos injustamente. Mas isso não é inconsistente com o que Cristo diz aqui, pois sabemos que as promessas relacionadas nem sempre são válidas à vida atual, e não são sem exceção. Além disso, embora o Senhor permita que seu povo, mesmo inocente, seja injustamente ferido, suas bênçãos sempre se elevam acima de todas as injustas calúnias. Liberai, o mesmo que perdoai. A misericórdia e compaixão que Deus recomenda estende ao perdão de todos os ferimentos que recebemos ou que podemos receber. Imitar nisso a misericórdia de Deus não é um mero conselho, uma vez que é proposto como um meio necessário a fim de receber misericórdia. O que o homem deve perdoar no homem é quase nada. A dívida do homem com Deus é que é infinita. E quem age dessa maneira receberá a misericórdia das mãos de Deus. O espírito de vingança é igualmente destituído de fé e razão. Versículo 38. Dai e será-vos dado. Medida boa, comprimida, sacudida e transbordante vos darão no vosso colo, pois com a mesma medida que medides, vos medirão de volta. Dai. Conforme vemos em Atos, capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber, tanto para o necessitado, que recebe com gratidão, como para o doador, que receberá bênçãos de Deus em medida transbordante. Medida boa. Eles devem lhe dar uma boa medida, ou medida completa. Comprimida.
como figos ou uvas podem ser, e, portanto, muitos outros podem ser adicionados. Sacudida, para torná-lo mais compacto e assim caber mais. Transbordante, tão cheio que a medida transbordou. Essa ilustração vem do comércio de cereais, atividade em que os grãos eram derramados, sacudidos e em seguida colocados no recipiente até o transbordamento. Esta é a boa medida que retorna àqueles que são generosos. Vos darão. Dizem que isso é a recompensa de dar aos pobres e necessitados. E o significado é que um homem liberal encontrará outros liberais para com ele quando também tiver circunstância de falta. Um homem que é gentil com os pobres, que tem esse caráter estabelecido, encontrará muitos que estão prontos para ajudá-lo abundantemente quando estiver em falta. Aquele que é parcimonioso, avarento, mesquinho, encontrará poucos ou nenhum que o ajude. No vosso colo, isto é, para você. A palavra colo aqui se refere a um costume entre as nações orientais de aumentar o colo ou parte da frente de suas vestes, as túnicas, para que artigos pudessem ser carregados nelas, quase da mesma maneira que as pessoas usam seus aventais, semelhante ao propósito de nossos bolsos. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão de volta. A caridade cristã não terá dificuldade em dar o que a verdade eterna promete restaurar. Devemos dar, não por mera generosidade humana, nem por vaidade, nem por interesse, mas por causa de Deus. Tão grande é a bondade de Deus que, mesmo quando poderia ter simplesmente nos ordenado a dar ao próximo, ele nos convida a esse dever pela perspectiva de uma recompensa. Que esse estudo possa ter lhe abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá.